ganzá, chocalho, mineiro, patangômio, guizo, gungas, xique-xique, abê, xequerê. Esses são alguns dos nomes dessa família de instrumentos que iremos chamar de chocalho. Esse é o terceiro episódio de uma série que estamos fazendo. No primeiro, falamos sobre os instrumentos graves, depois olhamos para a família dos atabaques. Agora, vamos olhar para os chocalhos. Talvez seja um dos primeiros instrumentos desenvolvidos pelo homem. Lembrando que todos os nossos episódios estão em volta de um contexto que eu estou trazendo a frase do Gilberto Gil, onde ele diz: não existe folclore, o que existe é simplesmente cultura. Viva a nossa cultura! Os chocalhos aqui no Brasil têm influência de todas as culturas que formaram o nosso povo. Os chocalhos estão bastante presentes, nos rituais xamanísticos indígenas. No Xingu, a tribo Assurini tem um ritual chamado maracá. E curiosamente, maracá é o nome dado a um instrumento da família dos chocalhos. Existe um senso comum onde acredita-se que seja mais fácil tocar o chocalho, né? Talvez não se dê tanto crédito ao instrumento. Realmente, é mais fácil você aprender a tocar chocalho do que aprender uma dobra de rum. Mas, na minha opinião, né, o chocalho ele tem uma importância muito grande, porque quem tem domínio do chocalho tem muito mais facilidade e segurança ao tocar a música, porque o chocalho ele é responsável, muitas vezes, pela condução da música. A cultura tradicional, em sua essência, é transmitida através da tradição oral, ou seja, os conhecimentos, os conceitos, não estão escritos em livros, né? Eles são passados de pai para filho, de família para família, de comunidade para comunidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todos os ritmos, todos os instrumentos que a gente viu até agora, eles possuem variações. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem o jongo da serrinha. Em São Paulo, a gente tem vários jongos, né? Um deles é o jongo de piquê. O jongo de piquê é bastante diferente do jongo da serrinha. Isso faz com que algum deles não seja jongo. A nossa cultura, ela é heterogênea. Ter isso em mente é saber que as nossas certezas devem ser sempre revistas. Quando o Gil diz, não existe folclore, o que existe é simplesmente cultura, ele está dizendo que a nossa cultura se transforma o tempo todo. Então, deve ser por isso que aqui no Sul, um instrumento chamado guaiá, a mesma formação de instrumento, quando a gente vai lá para o Maranhão, ele chama maracá. Então, a cultura é viva, ela está sempre se transformando. Enfim, chegamos à nossa parte prática dos chocalhos. Nessa família que a gente está chamando de chocalhos, a gente tem algumas funções e timbres. Uma das funções são os efeitos. Por exemplo, esse instrumento feito com sementes de jatobá, ele pode ser usado como condução, mas é normalmente utilizado para fazer efeitos. O mesmo tipo de efeito eu posso fazer com um chocalho normal, o famoso ovinho, né, que todo mundo conhece. Então, das funções, né, dessa família de instrumentos são os efeitos. E os timbres? Como que a gente pode tirar os timbres do instrumento? É bem básico. Normalmente a gente tem um movimento para frente e para trás, ou para o lado e para o outro. No caso do chocalho, um toque para frente e um toque para trás. O som é o mesmo. Então a gente vai tirar o mesmo som, tanto indo para frente quanto indo para trás. Os chocalhos de metal e os chocalhos maiores, eles têm a possibilidade de a gente fazer as sementes que estão dentro deles se movimentarem dentro do instrumento. Quando a gente coloca isso dentro de um toque, dá um efeito legal. Então esses são alguns timbres que a gente tem enquanto a gente está tocando o chocalho. Mas o básico é sempre frente, trás, frente, trás. Então aqui.
Normalmente, a gente está fazendo a função da subdivisão da música. O que é a subdivisão? Você tem um tempo na música e as batidas menores que cabem dentro desse tempo. Então, se o chocalho está tocando numa música que o tempo é 1, 2, 1, 2, a gente dividir esse tempo em 4 subdivisões, tá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dá para perceber ele fazendo esses 4 tempos, essas 4 divisões dentro de cada tempo. A gente vai conhecer e aprender então agora um instrumento que a gente chama de chequerê ou AB. Em vez dele ir para frente e para trás, também pode ser, mas ele é mais comumente tocado para um lado e para o outro. Então, o som do instrumento a gente tira fazendo todas as miçangas se movimentarem pela cabaça. Então a gente vai aprender um toque que vai dar um nó no nosso cérebro, hein? Vai inverter cada hora que a gente termina a batida. Então vai ser esquerda, direita, esquerda, aí depois direita, esquerda, direita. Então esquerda, direita, esquerda, depois direita, esquerda, direita. Então ó. Quando a gente coloca isso na prática e deixa isso leve, isso aqui fica mais ou menos assim. Mas para a gente aprender isso, a gente precisa fazer esse passo a passo, sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Então a gente inverte cada vez a manulação. É isso aí, pratiquem bastante, treinem, depois vocês me contem como foi. Esse é o chequerê. Obrigado por acompanhar o vídeo. Falamos hoje então da família dos chocalhos. Lembrando que lá no primeiro vídeo falamos dos instrumentos graves, depois falamos dos atabaques, hoje dos chocalhos. E no próximo e último vídeo falaremos de um instrumento específico, o pandeiro. Até lá, abraço!